Olá, pessoal. Está bem claro que vivemos um desafio grande na nossa sociedade, não é mesmo? E a pergunta sempre é: como é que nós estamos construindo a nossa vida? Quais são as nossas intenções? Quais são os valores? Estamos apontando em que direção? Esse aqui é um convite para vocês acompanharem a leitura desse livro, que é o livro de um poeta que viveu em 1207 até 1273. E a pergunta é: por quê fazer esse convite? Porque colocar a nossa mente, as nossas emoções nesse momento, se existe um turbilhão de desafios na sociedade, guerras, vamos responder a isso lendo o poema e refletindo um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Poema 133, da parte O Jardim do Espírito. Apenas no ar puro da abnegação pode o coração voar. Apenas no reino da abnegação pode o espírito voar. Que a luz de Deus brilhe sobre todos os amantes, para que encontrem abrigo à sombra do altruísmo. Podes oferecer 1000 fortunas a um amante, ainda assim, no fim, ele escolherá o altruísmo. Olha para mim, eu me lancei na adversidade e encontrei enorme doçura em ser altruísta. Aos pés da abnegação, a superioridade torna-se redundante. Meu amigo, não gastes tempo com pessoas sombrias. Não deixes que o pó da sua tristeza te estrague a alegria. Esvazia a tua casa de ti mesmo e convida o amado para teu hóspede. Interessante que cada um tivesse o livro e fosse olhando, além de sentir o poema como um todo e aquilo que te chama a atenção, que muitas vezes é aquilo que é interessante para você refletir, mas seria bom em alguns momentos, em alguns poemas, você pegar frase por frase e pensando sobre ela. Eu não faço isso aqui, senão seria muito tempo. Já é difícil as pessoas pararem para ouvir 10 minutos de um poema. Então esse é um convite individual para que você faça isso sozinho. Então eu comecei esse vídeo falando sobre que existe um desafio na nossa sociedade muito grande. O Platão, ele nos dizia o seguinte, lembra? O Platão, já ouviu falar, o filósofo grego? Ele nos dizia que é muito melhor a gente sofrer uma injustiça do que praticar uma injustiça. Porque no momento em que nós somos aqueles que praticamos a injustiça, nosso coração fica pesado. Nós teremos causas e consequências em tudo que fazemos na nossa vida. E aí é muito pior você ser aquele que causa o mal do que aquele que sofre o mal. Entre parênteses, nesse muito pior, né? Existe um outro filósofo, Confúcio, que ele dizia o seguinte: o homem superior é não orgulhoso e indigno. Ambos esses homens existem, coabitam dentro de nós. A sociedade mostra isso claramente, mas mostra aquilo que existe em nós e que muitas vezes não percebemos. Existe esse conflito em nós. Muitas vezes não sabemos como expressar esse nosso homem superior. E aqui ele está nos dizendo: apenas no ar puro da abnegação pode o coração voar. Apenas no reino da abnegação pode o espírito voar. Então, a gente deve se abrigar, ele diz, à sombra do altruísmo, esquecer o egoísmo, aquilo que é feito tudo pensando em nós. E muitas vezes a gente acha que o desafio na sociedade é grande, e se eu não fizer por mim, quem fará? Não é assim? E buscar essa ideia de encontrar doçura em altruísmo, em viver uma vida onde ser superior, ser melhor, não significa ter mais status, ter mais seguidores,
e etc., ter mais matéria, mais coisas físicas que em breve já vamos perder, assim como o nosso corpo, mas essa superioridade, que não é uma comparação, aqui eu estou usando só essa palavra, que é se colocar aos pés da abnegação, não ter esses desejos, não ter essa contaminação com pessoas sombrias, não gastar tempo com inutilidades. Ele diz aqui: esvazia a tua casa de ti mesmo e convida o amado para teu hóspede. Esvaziar essa nossa casa de nós mesmos significa a gente olhar para essa personalidade e entender que esse indivíduo aqui hoje que está vivo, essa personalidade, a Jussara, que está vivendo esses conflitos, que está respondendo a tantas coisas diariamente, precisa olhar e se desfazendo e percebendo quais são as intenções por trás das coisas que eu faço, por exemplo. Estou fazendo algo só para mim, egoísta, estou fazendo algo pela polis, pela sociedade em que eu vivo, pelo mundo. Estou fazendo ações que são favoráveis para plantar essa semente de alegria, ou estou espalhando esse pó de tristeza, como estamos respondendo à nossa vida. E ele diz: convido o amado, Deus, o divino, a essência, a beleza, a harmonia, a justiça, para teu hóspede. Belíssimo, não é? Boas reflexões, pessoal. Atenção, elevação de consciência, concentração naquilo que fazemos no nosso dia a dia, ritos de passagem do profano que vivemos tanto para o sagrado, aquela porta que ele citou em outro poema anterior que precisamos abrir e ultrapassar. Uma escolha, uma respiração, uma convivência pacífica com a nossa alma e com o outro. Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.